como estudar filosofia sozinho. Depois de muitos anos de estudo, eu decidi criar esse vídeo para contar para você os melhores passos, 5 dicas que eu tenho, que eu aprendi ao longo da minha caminhada, de como estudar filosofia sozinho, de maneira mais eficiente, de maneira mais prática, para que o seu aprendizado não se perca ao longo do tempo. E estudar filosofia sozinho é uma realidade para todo mundo que gosta de filosofia. Se você estuda numa faculdade EAD, ou se você é um autodidata, se você estuda sozinho por conta própria, a maior parte, talvez 100% do seu estudo, aconteça sozinho. Mas mesmo se você estudar filosofia numa faculdade presencialmente, grande parte do seu tempo de estudo tem que ser feito sozinho. A leitura dos textos, que é o ápice da filosofia, só pode acontecer num ambiente silencioso, num ambiente tranquilo. Então aqui a gente já tem uma primeira dica, que é: prepare o seu ambiente de estudo. Não tente estudar num ambiente muito barulhento, num ambiente bagunçado, porque não vai dar certo. E aqui vai mais uma dica extra, que eu nem cheguei nas 5 ainda, que é: se você gosta de estudar escutando música, escute músicas sem voz. Procure por músicas instrumentais. Pode ser música clássica ou qualquer outro estilo, mas sem a voz do cantor. Porque se for uma música que você conhece, que você já ouviu, e aí a voz do cantor tá ali, aquilo vai chamar a sua atenção. O seu cérebro vai querer cantar junto com o cantor. E aí você não vai se concentrar no que precisa ser focado, que é o estudo dos livros. Mas vamos lá então, qual é a melhor forma de estudar filosofia? A primeira coisa que você precisa para estudar é saber qual é a sua motivação para estudar filosofia. Porque isso é o grande norte. Para que você estuda filosofia? Dependendo de qual é a sua motivação, você vai querer ler o Sêneca. Se você estuda filosofia para aprender a viver de uma forma mais leve, para aprender a lidar melhor com o tempo, para aprender a lidar melhor com a vida, você precisa ler o Sêneca. Mas talvez o seu interesse na filosofia seja um interesse mais pro lado da epistemologia. Ou seja, você quer estudar a questão do conhecimento, você quer estudar ali a ciência. Então você vai precisar de ler, aqui olha, o Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura. Mas talvez essa não seja a sua prioridade. Então você pode deixar essa leitura para um outro momento e focar no Sêneca. Agora, talvez você estude filosofia por motivos religiosos. Então aí você precisa ler textos como o Meditações Metafísicas, do René Descartes. Então o seu objetivo ele é central para o seu estudo na filosofia. Não existe começar a estudar filosofia sem um objetivo. Eu quero estudar filosofia para ver o que tem. A filosofia são 3.000 anos de conhecimento. Então assim, tem absolutamente tudo que vocês imaginarem tem na filosofia. Então você precisa escolher um foco. Nem que seja a história da filosofia para começar, ou as áreas da filosofia para começar, mas tenha um foco, tenha um objetivo para fazer pelo menos uma lista inicial de livros que você vai precisar percorrer. Só mais uma dica, se você não sabe qual é a sua motivação para estudar filosofia, talvez o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal possa te ajudar. Lá tem 6 motivos para estudar filosofia, o seu pode estar em um desses 6 motivos. Agora, digamos que você já sabe o seu motivo para estudar filosofia e você já escolheu até mesmo o livro por onde você quer começar. Vamos pegar como exemplo aqui a Crítica da Razão Pura do Kant ou então as Confissões do Santo Agostinho. Você quer ler algum desses livros. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar o título desse livro, se você não entende o que significa esse título. O que significa uma confissão? Ou aqui no plural, confissões. O que será, só pelo título, o que você imagina que tem aqui dentro? Talvez o Confissões não seja um livro tão difícil de pensar nisso, mas e a Crítica da Razão Pura? O que será que o Kant quis fazer nesse livro? O que será que é uma razão pura? E o que será que é a crítica que o Kant faz à razão pura? Eu sei que você não leu o livro ainda, então você não sabe exatamente o que é, mas é importante você já imaginar, você já ir para o livro esperando alguma coisa dele. Isso é extremamente importante. E aí, você precisa do auxílio de um dicionário. No caso aqui da Crítica da Razão Pura, você talvez não saiba definir muito bem o que é uma crítica. Então você pode usar um dicionário, inclusive um dicionário online, e pesquisar o que é a palavra crítica, para saber exatamente do que se trata esse livro. Mas e uma razão pura? Uma razão pura, você não vai encontrar a definição disso num dicionário comum. E para isso, você precisa de um dicionário de filosofia. Eu super recomendo esse daqui, do Nicola Abaniano. Tá? Aqui, nesse dicionário, você tem vários conceitos explicados ao longo da história da filosofia. Então você vem aqui, lá na letra R, você vai achar aqui a razão pura. Ele tem aqui o significado do que é uma razão pura. Tá? Então você, primeira coisa, analise o título do livro que você quer ler, e se você precisar da ajuda, venha para um dicionário de filosofia. Existe também os dicionários dos próprios autores. Então você vai ler Kant, existe o dicionário Kant. Você vai ler Hegel, existe o dicionário Hegel. Também pode ser o seu aliado durante essa leitura. Agora, antes de começar a sua leitura definitiva do livro que você quer ler,
você precisa ainda ter uma pequena base, pelo menos, de quem é aquele autor, quem é que escreveu aquele livro, quem é Santo Agostinho. Para isso, você pode partir para 2 tipos de livros diferentes. Primeiro, uma história da filosofia. Esse aqui do Danilo Marcondes não é tão grande, são 300 páginas, menos de 300 páginas, e ele apresenta muito bem os principais filósofos da história da filosofia. Então, pegue um manual como esse, ou então faça uma pesquisa na internet. Tem a Enciclopédia de Stanford, que é muito boa, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Pesquise e dê uma lida, nem que seja uma lida rápida, sobre quem é esse filósofo, em que contexto que ele viveu, quais eram as principais ideias do filósofo. Tá? Não tenha medo de pesquisar sobre o que está dentro de um livro e depois ler o livro. Isso vai te ajudar. Isso é como percorrer um caminho olhando o mapa para depois percorrer o caminho, tá? Não tenha medo de, eu vou ficar contaminado se eu ler um comentador antes, se eu ler uma história da filosofia antes. Não, você não vai ficar contaminado. Se você ler alguma coisa aqui e depois no livro você perceber que o que estava aqui estava errado, beleza, isso aqui não vai te contaminar. Pelo contrário, vai te dar armas para você compreender melhor a ideia de um filósofo. Então, primeiro, venha aqui para a história da filosofia e leia um capítulo sobre... Aqui, por exemplo, a gente tem aqui a filosofia medieval, olha. Aqui a gente tem aqui falando sobre o Santo Agostinho. Então vem cá e leia sobre o Santo Agostinho para entender exatamente as ideias desse filósofo. Pelo menos por baixo, tá? Pelo menos uma base. Se for um filósofo complicado, um filósofo que você acha que não vai conseguir ler de cara o livro dele, aí eu recomendo que, além da história, você venha para cá, olha. Que são o que a gente chama de comentadores. O que é um comentador? Um comentador, em geral, é um professor de filosofia que pesquisa muito sobre um autor. Então aqui no caso do Marcos Roberto Nunes Costa, ele é um doutor em filosofia, especialista em filosofia medieval. Ou seja, ele sabe do que ele está falando quando ele escreve sobre Santo Agostinho. Ele é um pesquisador específico de filosofia medieval. Então ele sabe muito bem. E aqui ele apresenta de forma didática o pensamento desse autor. Então, antes de ler o Santo Agostinho direto, talvez seja facilitador para você ler aqui 10 lições sobre Santo Agostinho. Aí aqui a gente tem a vida e a obra de Santo Agostinho de forma resumida, é claro, mas que pode te ajudar, te dar um suporte para encarar a parte mais difícil da filosofia, que é a leitura dos textos clássicos. Se for um filósofo que você acha que não vai ter grandes dificuldades, como Sêneca, por exemplo, o Epicuro, pode ir direto ler o autor. Mas se você imagina que vai ter dificuldades, se você acha que vai ser um percurso complicado, que você vai ler e não vai entender nada, então não tenha nenhum medo de apelar para a história da filosofia e para os comentadores. Vai ser muito útil. O terceiro passo a se fazer é criar um plano de leitura. O que é um plano de leitura? É saber em quanto tempo você quer ler um livro. Então, digamos que você quer ler este daqui. Nessa minha edição são 600 páginas. 590, arredondando, 600. Como que você vai ler isso daqui? Em um mês. Então você vai ter que ler 20 páginas por dia. 2 meses? 10 páginas por dia. Mas eu só leio de segunda a sexta-feira. Então você faz a conta e faz a divisão do número de páginas com o número de dias que você quer ler, ou o número de horas que você pretende gastar. Seja realista na sua meta de leitura. Se for uma leitura que você vai passar rapidamente, uma média aí de 30 páginas por hora, 25 páginas por hora é ok. Agora, livros difíceis como esse, talvez você gaste 1 hora em 5 páginas, talvez, em algumas partes mais específicas. Então, crie metas realistas para você não se frustrar com aquilo que você imagina que você precisa fazer para ler o livro. E o mais importante de tudo, mantenha a constância. A minha meta era 10 páginas, mas hoje eu li só 7. Tudo bem, se amanhã der, eu leio 13. Se não der, eu leio só 10 amanhã e essas 3 vão ficar para depois. Não tem problema adiar o objetivo em 1 dia, 2 dias, 3 dias. O importante é não parar. Mantenha a constância porque devagar você completa livros grandes como esse. Mais uma dica aqui, antes de você ler o livro em si, tá? Todas essas dicas que eu tô falando, procurar um dicionário, estudar um pouco da história do autor, pesquisar um comentador se for necessário, o título, tudo isso é antes de você ler o livro, hein? A última dica antes de ler o livro é leia o sumário e o prefácio. O sumário, essa partezinha que vem aqui, né? É o índice do livro, que mostra o que tem em cada página do livro. Ou nessa página começa essa coisa, depois na página tal começa a próxima coisa. Isso aqui é essencial para você ler um livro de filosofia. Digamos que você queira ler, por exemplo, aqui, olha, Os Ensaios de Montaigne. Esse livro tem mais de 1000 páginas, 1050 páginas mais ou menos. Você não vai ler isso daqui em um dia, talvez nem em um mês, tá? Eu mesmo já demorei mais de 5 meses, eu acho, para terminar a leitura desse livro.
Mas talvez você queira ler só uma parte, talvez você queira ler só o que o Montaigne fala sobre a tristeza. Então você vem aqui no sumário e tem aqui, ó, na página 47, você vai ler sobre a tristeza. Talvez você queira ler só o que o Montaigne fala sobre a amizade, que inclusive é bem legal que ele fala sobre a amizade. Você vai na página 215. Talvez você queira ler só o que o Montaigne fala sobre livros. Você vem para a página 418. Então, isso aqui te indica onde está o mais importante do livro, aquilo que realmente te interessa no livro. É um guia para você ler antes de ler o próprio livro. E o prefácio? O que é o prefácio? O prefácio geralmente é um pequeno texto que explica um pouco da vida do autor ou um pouco do próprio livro, que está antes do texto principal do livro. E aí muita gente pula o prefácio. Então você vem aqui na crítica da razão pura do Kant, por exemplo, você vê que o prefácio ocupa aqui da página 21 até a 41. Mas você quer muito ler o livro direto. Então você fala, 20 páginas não deve ter nada importante. Eu vou pular para a página 41. E eu te digo com toda a honestidade, boa sorte. Porque o Kant, ele é muito... Quem escreve o prefácio desse livro é o próprio Kant. E ele é muito mais claro, ele deixa muito mais compreensível o que ele quis fazer com esse livro no prefácio, que são 20 páginas, do que no restante do livro, que são 550 páginas. Então, assim, se você pula o prefácio desse livro aqui, a chance de você entender esse livro é muito menor. O que você vai compreender desse livro é muito menor. A quantidade de informações que vão ficar claras na sua mente é muito menor. O prefácio são 20 páginas essenciais, tá? Então não pule o prefácio. Ajuda muito. Se você for ler, por exemplo, a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, na edição da Penguin, que é a edição que eu tenho, não pule o prefácio. Ele explica sobre os personagens, tem ali o índice de personagens. É extremamente importante você ler, vai te auxiliar muito. É um grande guia para a leitura dos livros. Então, eu compreendo a ansiedade de ler o livro direto, tá? Mas não pule o sumário, leia com atenção. Leia o título, leia a contracapa, leia aqui a lombada, leia as orelhas do livro, tá? Leia o prefácio. E aí sim você está pronto para a leitura definitiva da obra. Então pronto, agora você já se armou de todas as armas necessárias para lutar esse combate, que é ler um livro de filosofia, um clássico de filosofia, ou de outra área que vai te ajudar a entender filosofia, né? O que você faz na sua leitura, então? O que eu indico para você fazer enquanto você lê? O tempo inteiro, enquanto você está lendo, você precisa ter na sua mente 3 perguntas fixas, tá? O tempo inteiro em que você lê, você precisa ter 3 ideias na sua mente. A primeira é, qual é o problema desse livro de filosofia? No sentido de, o que esse filósofo está tentando fazer? O que ele está tentando responder? Qual que é o problema que ele está tentando solucionar? Enquanto você estiver lendo, toda vez que você ver ali uma coisa que parece indicar o problema do livro, você vai marcar aquilo com marca-texto, ou então você pode fazer um chaveamento, dar alguma indicação com uma caneta, tá? Não tenha dó de riscar o livro. Livro não é enfeite. Livro é para ser usado, é para ser estudado. Risque o seu livro sem dó. Não é para vandalizar o livro, mas é para riscar ele de forma que ajude o seu estudo. Vou pegar aqui o exemplo do René Descartes. Na primeira meditação, a gente já tem aqui, ó, sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Já está claro qual que é o problema. Ele quer se perguntar sobre tudo que pode ser duvidável. Quais são as coisas que existem no mundo das quais eu posso duvidar? Esse é o problema. Então, em todos os momentos aqui, dessa primeira parte, em que o Descartes estiver falando de que ele duvida disso, que ele duvida daquilo, que ele duvida daquele outro, você vai marcar. Como eu faço aqui. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual é a resposta que ele dá? Nesse caso dessa primeira parte, ele vai chegar à conclusão de que tudo pode ser posto em dúvida. Então, quando ele disser que tudo pode ser posto em dúvida, você vem e marca também. Aí você já tem marcado a pergunta principal do livro e a resposta do livro, pelo menos dessa parte, no caso. E a terceira coisa é, qual é a pergunta? É a primeira. Qual é a solução? Que é a segunda. E a terceira é, quais são os argumentos que levam para essa solução? Quais são os argumentos que o filósofo usa para chegar na conclusão que ele chegou? Você também marca isso, você também indica isso. Porque é isso que importa, no final das contas, num livro de filosofia. Um problema, a solução e os argumentos que chegam até a solução. Além de marcar essas coisas com marca-texto ou com uma caneta, como você quiser, uma coisa que eu faço que me ajuda muito é anotar no livro. Por exemplo, aqui a gente tem um livro que é sobre a educação das pessoas na Grécia Antiga. Como é que eu faço? A cada final de capítulo, eu faço aqui um resumo do capítulo. Então eu vim lendo esse primeiro capítulo, olha só. E vim marcando de laranja as partes principais, eu fiz chaveamento, onde eu achava que tinha um argumento interessante, eu marquei grifei, né, embaixo das palavras que eu achava que eram palavras importantes, e assim foi.
Quando eu cheguei aqui no final, eu voltei na primeira página do capítulo e li só o que eu marquei. Passei o olho rapidamente em tudo que eu tinha marcado. Porque aí eu lembrei de tudo que foi importante que eu li naquele capítulo. E aí eu fiz aqui um resumo. Esse capítulo fala isso, fala isso, fala isso e fala isso. Pronto. Por que fazer isso? Porque da próxima vez que você for ler o livro, que você for consultar o livro, você não vai ler de novo, no caso desse livro aqui, por exemplo, 1.500 páginas, tá? Isso é absurdo. Você não vai ler um livro 1.500 páginas 2, 3 vezes, só se for realmente necessário. Agora, se você quer só lembrar a ideia principal do livro, você vai no final de cada capítulo e lê o que você anotou ali. Bom, nesse capítulo é isso, nesse capítulo é aquilo. Talvez você queira só uma parte específica. Então você vem no sumário, você já sabe o que você está procurando. Você vem no sumário e você fala, ah tá, é nesse capítulo tal. Você vai lá no capítulo tal, no final do capítulo tal, vai ter as suas anotações sobre aquilo que foi importante naquele capítulo. Assim fica muito mais fácil de fazer revisões, tá? Não tenha dó de anotar no livro. E anotar no livro não só as ideias principais do livro, mas também conversar com o livro. O que é conversar com o livro? Bom, eu tava lendo aqui e isso aqui me lembrou um filme. Bom, anote! Anote na parte que te lembrou, olha, isso aqui me lembra tal filme. Ah, isso aqui me lembrou uma coisa que aconteceu na minha vida, uma coisa que minha mãe me falou, uma coisa que a minha esposa me falou. Anote no livro, tá? Isso é um exercício que é trazer a realidade do livro para a sua realidade. É fazer uma conversa com o universo do autor com o seu universo. Isso ajuda em muito no seu aprendizado. Sério, isso faz toda a diferença. Eu tenho aqui o Mundo de Sofia, deixa eu pegar rapidamente. E no Mundo de Sofia, que é um dos livros mais indicados para quem quer começar a estudar filosofia, eu tenho aqui, vocês vão ver, olha, aqui nessa página, por exemplo, tem as marcações em rosa e as marcações em verde. As marcações em rosa são as coisas que eu achei importantes da primeira vez que eu li o livro. As marcações em verde são as coisas que eu achei importantes na segunda vez que eu li o livro. Por quê? À medida que o tempo vai passando, a gente aprende coisas novas. Então uma coisa que me passou despercebida numa primeira leitura pareceu ser importante para mim numa segunda leitura. E assim o nosso conhecimento vai se aprimorando, o nosso conhecimento vai se expandindo, tá? Então não tenha dó de marcar. Quando alguma coisa me lembra uma situação da vida real, eu venho cá e faço uma anotação. Olha, minha letra é minúscula, então cabe bastante palavras aqui. Agora, se você não quer fazer isso, você pode colar post-its aqui também no livro. Tudo isso ajuda muito no aprendizado. Lembrando que se você quer estudar filosofia sozinho, independentemente de qual seja o seu objetivo com a filosofia, eu recomendo que você clique no primeiro link aqui abaixo na descrição, onde tem o meu e-book gratuito para você ler com 5 passos para estudar filosofia por conta própria, tá bom? É só clicar no link e preencher o formulário. Assim que eu receber a resposta, eu envio o e-book no seu e-mail completamente de graça. São 22 páginas de um material que eu criei depois de todos esses anos estudando filosofia. A quarta dica para estudar filosofia sozinho é: tenha uma vida filosófica. E o que eu quero dizer com isso? É muito importante a gente ler todos esses livros, é lógico. Mas ler livro cansa. E às vezes você está num dia que você não quer ler um livro. E embora os livros sejam extremamente importantes, né, a cultura não é resumida a livros. Então o que eu quero dizer com tenha uma vida filosófica é: assista filmes que se relacionem com a filosofia. Ou até mesmo filmes que à primeira vista não tem nada a ver com a filosofia, mas que talvez enquanto você assista, você perceba ali alguma ligação com aquilo que você está estudando. Essa junção de universo, o universo do cinema, com o universo da literatura, com o universo da filosofia, é super legal. Isso vai te tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais culta e, quem sabe, uma pessoa mais sábia. Então assista filmes de filosofia, escute podcasts que falem de filosofia, tem o podcast do Segunda Navegação, siga páginas no Instagram que falem de filosofia, tem também a página no Instagram do Segunda Navegação. Converse com as pessoas sobre aquilo que você lê, procure pessoas que sejam interessantes, que gostem de conversar sobre esse tipo de assuntos, sabe? Isso faz toda a diferença, principalmente para quem estuda sozinho, se você estuda em EAD, se você estuda autonomamente, porque você às vezes absorve aquela quantidade absurda de conhecimento e você não tem com quem compartilhar, talvez na sua família as pessoas não ligam muito para filosofia, seus amigos também não têm essa vibe. Então é importante que você procure lugares em que você possa compartilhar esse tipo de coisa. Quem sabe criar uma página para você falar de filosofia e aos poucos chegarem pessoas que se interessam pelo tema, também é uma opção. Em quinto lugar, a quinta dica para quem estuda filosofia é revisão. Conhecimento só se constrói com revisão, tá? Não adianta você ler aqui O Mundo de Sofia, que tem a história da filosofia aqui bem completa, e depois você nunca mais lê nada, tá? Então aqui você leu O Mundo de Sofia, você vê o que ela fala, o que o livro fala aqui de Santo Agostinho, você tem que revisar o que esse livro fala. E você tem que procurar outras fontes. Você vai ler o comentador, você vai ler o próprio Santo Agostinho, e você vai anotar essas coisas, vai rabiscar o livro, tudo aquilo que eu já falei, e de vez em quando você vai revisar aquilo que você já leu. Tem livros aqui na minha biblioteca que eu não faço nem ideia do que eles falavam, porque foram livros que eu li, mas que não me marcaram tanto assim,
e que por isso eu preciso de ler eles de novo. E aí eu leio de novo não o livro inteiro. Eu não vou ler 300 páginas de novo se não é meu objetivo. Eu não vou ler 400 páginas de novo se não é meu objetivo. Eu vou direto no que está marcado com marca-texto. Eu já vou direto no final do capítulo em que eu anotei as ideias mais importantes. E essas revisões vão fazer aquele conhecimento fixar na sua mente até que você consiga lembrar dessas coisas todas de cor, tá bom? Então é isso, essas são as minhas dicas. Não deixe de baixar o e-book aqui embaixo no primeiro link da descrição. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.